Uma banda formada por um vocalista sem olho, um baixista satanista e um baterista possuído. Essa é a banda Gorillaz, que fez um enorme sucesso nos anos 2000. Desvendamos. Esta aqui tem um nome que não remete a praticamente nada a não ser o primeiro clipe. Porque o único clipe que tem Gorillaz é o primeiro. Nunca mais Todos tem os Gorillaz. detalhes por trás de um dos seus maiores hits, desde referências a Resident Evil e Michael Jackson, até a peculiar história da banda e dos personagens que você provavelmente não sabe. Eu sou o Guilherme e hoje vou decifrar a letra da música Clint Eastwood. Clint Eastwood é o primeiro clipe que eles lançaram. As outras músicas fazem parte do álbum. Se eu não me engano, o álbum chama Demon Days. De Gorillaz, aqui no canal Decifra Hits. Decifra Hits. Para começar, vamos entender primeiramente como a banda surgiu. A ideia de formar a banda surgiu a partir de uso de entorpecer. Tô brincando. Todo mundo sabe que ele estava meio... né? Ele não estava normal. Será? Não, ninguém vai... Tem alguma coisa aí. Partiu do músico britânico Damon Albarn, vocalista da banda Blur. Se você já jogou FIFA 98, com certeza já ouviu um dos maiores hits dessa banda. Damon, que faz a voz do personagem em 2D, e o cartunista Jamie Hewlett, que foi o responsável por toda a arte visual do projeto do Gorillaz, eram grandes amigos. Em uma entrevista, Damon disse que eles estavam assistindo os clipes na MTV e perceberam que não havia nada de substancial naquilo tudo. Nesse momento, surgiu a ideia de criar uma banda virtual que, além de fazer boas músicas, também traria algum conteúdo relevante para o público. Para entender a letra de Clint Eastwood, você precisa saber de alguns detalhes importantes sobre os personagens, já que os idealizadores de Gorillaz criaram um universo fictício para explicar como os 4 integrantes da banda se conheceram e qual a história de vida única de cada um deles, que possuem alguns detalhes bem estranhos. O vocalista da banda, Stuart Pott, mais conhecido como 2D, fraturou os olhos em 2 acidentes de carro. Com o impacto, ele ficou com o sangue alojado no globo ocular, o que explica os seus olhos serem completamente pretos, exceto quando ele sente emoções extremas, que é quando seus olhos ficam brancos. E foi justamente Murdoch, o baixista e líder da banda, que sem querer provocou esses acidentes. O primeiro impacto deixou 2D em estado vegetativo, já o segundo teve uma consequência positiva para 2D, porque o tirou do estado de coma e fez com que ele revelasse um grande talento para música, assim dando início à formação da banda. Outra parte. Observação, o 2D era rico para caramba, tá? Aí o pai dele obrigou o Murdoch a cuidar daquela criança, já que ele que tinha causado o acidente. Por isso que ele estava sob os cuidados de Murdoch. O doida da história é o passado de Noodle, a guitarrista da banda. Ela veio do Japão através de uma caixa enviada pelo governo japonês para Murdoch, após ele colocar um anúncio à procura de uma guitarrista para a banda. A única palavra que a garota de 10 anos sabia falar em inglês era Noodle, e daí veio o seu nome. Inclusive, no clipe de Clint Eastwood, acontece uma invasão de gorilas zumbis que dançam thriller de Michael Jackson. E é a Noodle que consegue repelir o ataque com golpes de artes marciais que ela teria aprendido em um projeto secreto do governo japonês que treinava... Ela deu um mega kick. Ela deu um omega kick. Ela andou no peito e deu uma bica aqui no queixo. Que o bicho não esqueceu mais. Bom, além dessa referência a Michael Jackson, no início do clipe, aparece uma frase que diz o seguinte: todo corpo morto que não é exterminado se levanta e mata. As pessoas que ele mata se levantam e matam. Essa frase pertence ao filme Despertar dos Mortos, e esse trecho foi considerado ofensivo em alguns países, que passaram a censurar essa introdução do clipe. Outra referência interessante é a alusão à franquia Resident Evil, já que na camisa de 2D está escrito T-Virus, que é o vírus que causou o apocalipse zumbi na franquia. Agora vem a parte mais importante da história dos personagens, fundamental para entendermos a letra da música. Estamos falando de Russell, o baterista da banda. Russell era possuído pelos espíritos dos seus amigos músicos que foram assassinados em um tiroteio. Essa possessão o deixou com os olhos brancos e com um incrível talento musical, o que chamou a atenção de Murdoch, que resolveu sequestrá-lo para torná-lo o baterista da banda, completando assim o quarteto musical. O que foi contado até... Tipo, Murdoch, ele olha pra alguma coisa, isso aqui é errado de se fazer? Eu vou fazer. É isso, então. É isso aqui, eu vou mirar aqui, ó. Ah, vai ser você.
E aqui já é suficiente para você entender do que fala a letra e o clipe de Clint Eastwood, o primeiro single do álbum de estreia da banda, lançado em 2001. Agora, vamos partir para a análise da música, começando pelo título. Clint Eastwood é um ator de Hollywood que ficou famoso por protagonizar vários filmes de faroeste na década de 60. A música recebeu o nome do ator devido à semelhança da sua introdução com a trilha musical de um filme estrelado por Eastwood. Olha! Legal. Após essa introdução, a música começa com um refrão cantado por 2D. Aqui, ele diz que não está feliz, apenas alegre. Ok, mas qual seria a diferença? Enquanto felicidade é um estado de espírito constante, a alegria é um sentimento momentâneo de contentamento. Logo em seguida, 2D revela o que trouxe essa alegria momentânea a ele: um brilho de sol em uma sacola. Essa frase é o ponto de partida para várias teorias sobre o verdadeiro significado dessa música. O que seria um raio de sol numa mochila? Aliás, o que seria um brilho de sol numa sacola? Isso pode representar algo que se carrega facilmente e é capaz de trazer prazer e alegria momentâneos, como dinheiro, drogas alucinógenas ou até mesmo antidepressivos. Alucinógeno. Antidepressivo também é alucinógeno. Ah, caraca, faz sentido. O antidepressivo também é parte do alucinógeno. Vamos concordar? Vamos concordar aqui, né? Tá certo ponto. Eu diria que é um psicótico. Ninguém sabe ao certo qual desses elementos a frase realmente representa, mas nesse vídeo sabemos, ele estava falando muito embolado para ser dinheiro. Iremos seguir a teoria de que se trata do dinheiro, o que para nós é o que mais faz sentido com o restante da letra, e daqui a pouco você vai entender o porquê. Se você tá gostando do vídeo até aqui, já deixa o like e se inscreve, que isso ajuda muito a gente. Agora, continuando o refrão, 2D diz o seguinte: eu sou inútil, mas não por muito tempo. O futuro está chegando. Apesar de 2D ser um personagem, ele transparece alguns dos sentimentos dos criadores da banda, que se sentiam desacreditados com a indústria da música no início dos anos 2000. Portanto, essa linha pode ser uma crítica às músicas pop da época, baseadas meramente em refrões repetitivos e dançantes, mas sem nenhum conteúdo. Então, isso funciona até hoje. Chama de música chiclete. A voz de 2D se achava inútil nesse sentido, pois o que ele dizia em suas letras não seria escutado pelo público se não fosse algo. Todas as músicas possuem verso de 4 estrofes, refrão, verso, refrão, verso, refrão, talvez um troca de tom no refrão, mas é sempre refrão. Às vezes a música começa com o refrão. Algo chiclete e repetitivo, sim. Mas como ele mesmo disse nesse refrão, isso era algo que estava prestes a mudar. E o motivo disso é explicado nas próximas linhas, cantadas pelo rapper Del The Funk Homo Sapien. Del é um rapper da Califórnia que nunca fez parte da banda Gorillaz, mas foi convidado por Damon para escrever e cantar a parte de rap nessa canção. Del já afirmou em entrevistas que ele não recebeu muita informação sobre o que ele deveria falar na música. Damon apenas disse para Del escrever versos que representassem a voz do espírito de um dos amigos músicos de Russell que habitava o corpo dele. A única coisa a mais que Damon falou para Del foi para ele se sentir livre para ser criativo. De qualquer forma, mesmo sem conhecer nada da banda, as letras que Del escreveu e cantou nos versos de rap dessa música encaixaram como uma luva na proposta e na história da banda, tanto a real como a fictícia, e foram fundamentais para colocar a canção no grupo das paradas. Dito isso, vamos agora decifrar a mensagem subliminar por trás dos versos do rapper Del, que iniciam com a seguinte linha: finalmente, alguém me soltou da jaula. O tempo pra mim não é nada, pois eu não tenho idade. Essa linha traz um duplo sentido. No sentido mais óbvio, é basicamente o fantasma dizendo que conseguiu ressurgir no mundo real através do corpo de Russell, e de que fantasmas não envelhecem. Mas no sentido mais subliminar, existem diversas teorias na internet sobre o que o fantasma pode representar, desde ego, criatividade, até mesmo drogas psicotrópicas. Mas a teoria que iremos seguir nessa análise, e a que mais faz sentido pra gente, é de que o fantasma representa a materialização
da música. Não apenas dessa música em si, mas de todo o conceito de uma boa música como obra de arte. Algo que a banda vinha tentando alcançar. E de fato, diferente de alguns sucessos de verão, que morrem em menos de um ano, a verdadeira música não envelhece e continua boa através das décadas. Sim, porque não... Cada espada tem uma história. Outra coisa que persegue até as décadas. Albion Online é um MMORPG sandbox. Mas brincadeiras à parte, a gente escuta música de 1910 e tem a mesma pegada pra gente. Eu ouço de 1960. Ao mesmo tempo, a gente pode discutir uma música de 2025 e se sentir bem. Só que assim, existem músicas que são atemporais e criadas para serem atemporais e músicas para serem efêmeras. As músicas pop, elas são feitas para serem efêmeras. Tipo, mesmo a Lady Gaga fazendo coisas muito legais, existem músicas dela que hitou ali, ficou Alejandro. E foi embora. Canta Alejandro 2025. As músicas de TikTok mesmo hoje, elas são 85% efêmeras. Você vai ouvir a música e Tem Desire já ficou desse jeito. Não, em 6 meses, você dá 6 meses, você vai sentir que a música é velha. Ela envelheceu, que ela meio que apodreceu. Igual leite. Teve um exemplo? Tem as hits que ele não vai entender, mas é tipo... Tubarão, All Guys. Você escuta isso muito. Não, ali. Mas você escuta ela muito, ela satura 3 semaninhas e ali ela falece e ela entra em estado de podridão. Você vê ela apodrecendo. Se alguém canta isso hoje, se alguém fala Tubarão te amo, você fica, nossa, que velho, que antigo. Você fica assim, não, foi ano passado. Como assim? Não, uma que a gente lembrou outro dia. O nome dela é Jennifer. Pô, a música... você sente que ela tem uns 10 anos, 12, 15. Ela tem 4, 5. Então nós estamos criando músicas que são muito mais feitas para serem efêmeras hoje do que para serem eternizadas, para elas terem sentido mesmo, fundo. A The Anxiety eu nem conto, porque para mim não é uma música. Não. Tá? É uma paródia. Basicamente uma paródia, porque não muda nada além da letra. Toque de fundo é imutável. É uma música de outra pessoa. E ela que já era uma música de outra pessoa. Que já era uma música de outra pessoa. E ela vai lá e reescreve a letra. Pra mim é paródia. Então eu não conto como música ativa. Mas ela em si, eu acho que isso é culpa do algoritmo também. O algoritmo joga pra gente a música. Tipo assim, você gostou dela? Que tal você ouvir 155 vezes? Lembrei aquela do Moon Knight. Nossa, como saturou. Moon Knight? Every day I wake up and try to break. Véi, isso saturou tanto. Instantaneamente. Tipo, a música é boa, ela encaixa super bem na série. Mas, cara, usaram tanto no YouTube. Mas olha só, ela recentemente. É uma música Glimpse atemporal. of You. Uma música atemporal. Porque essa música ela foi de 1980 e lá, sei lá quando. Trouxeram de volta pra fazer um meme. Só que aí que eu tô te falando que o algoritmo é culpado. Você gostou? Que tal você ouvir 285 vezes no mesmo dia? Aí você nunca mais quer escutar a música. Não, eu passei por isso. Glimpse of Us é a mesma coisa. Sente já me encheu o saco. Não, mas Glimpse... A não ser que o Gragas cante, aí beleza. Não, mas Glimpse of Us ela tem um significado maravilhoso. O problema é mais essa algoritmização. Sim. Você gostou, você vai ouvir até você nunca mais querer ouvir. E aí pronto, acabou, você não escuta mais a música. Exatamente. Estraga pra gente. Uma coisa é você ouvir de vez em quando. Igual o Gorillaz, a gente voltou a ouvir recentemente e escuta de vez em quando. Aí passou a época do Gorillaz. Passou a época, mas eu ainda escuto a música. Figurinha que a gente ouve quase todo dia. Figurinha. Tá. Não, figurinha que a gente ouve quase todo dia. Mas tipo, tem música que você vai escutar ali uma semaninha, 2. De repente você vai substituir isso por outra música e ali fica legal. Porque na hora que você voltar nela, você vai se sentir bem do mesmo jeito. Agora, se você volta nas músicas efêmeras que a gente tá escutando, de mal, você sente que ela envelheceu e que você não quer escutar de novo. Isso aqui eu não aguento mais. A Patti também foi uma que... Não, a Patti... Pra mim, saturou, velho. Ela saturou. Desculpa, pra mim a Patti saturou. Mas pior que você não escuta ela mais hoje.
Tipo, ela não aparece de novo. Não. Tem poucas pessoas que não têm esse sentimento efêmero, assim, com as músicas atuais. Mas dá uma sensação constante de que você vai escutar a música, você vai enjoar, você nunca mais vai escutar. Uhum. Aí a crítica. Continua dizendo: não tenha medo, eu sou bom em consertar. A gente fugiu. Estou embaixo de cada batida, intangível. Del começa a se apresentar de uma forma bem enigmática, como se fosse uma charada. De qualquer forma, ele está dizendo que veio para ajudar e que Russell não precisa ter medo. A palavra snare significa armadilha, mas também pode ser uma referência a snare drum, que é um instrumento musical de bateria, o que reforça a teoria de que Del seria a representação da música. Aposto que você nem pensou, então eu te comando a fazer. Visão panorâmica. Veja, faço tudo ficar administrável. Apesar de Russell não entender muito bem o que está acontecendo, Del o tranquiliza e diz que não o controla, mas sim que comanda todos os seus movimentos para que ele possa ver com clareza e agir corretamente. Aqui pode ser uma forma de dizer que a música pura, quando é sentida no íntimo do artista, acaba se tornando uma força maior que guia seus movimentos, o permitindo criar obra de arte na forma mais perfeita possível. Eu posso te dizer que isso funciona pra caramba, porque eu toco e se tiver tocando ali e a música bate no seu sentimento, você vai inovar ela de uma forma que você nunca viu. Talvez você não consiga nem fazer de novo, mas você vai ali no espírito, porque tipo, não... Tem que gravar. Bate, por isso tem que gravar. Todos os grupos diferentes, Minas e Manos, quem vocês acham que realmente traz o som? Com uma pergunta retórica, o fantasma basicamente insinua que é ele o responsável por trazer o som, e não os artistas, que aliás são meras ferramentas para sua manifestação. Sem vida, para aqueles cuja definição da vida é inestimável para você, já que te coloquei no hype. O fantasma é visto como uma entidade sem vida, mas, segundo ele, somente por algumas pessoas, já que para outras ele é inestimável. Ou seja, ele provoca dizendo que só reconhecem o seu valor quando ele traz o hype, que é um sucesso que vira uma febre entre as pessoas. Por que as E o elites cara odeiam nem tinha tanto o povo contexto. brasileiro? Ironicamente, o rapper Del foi fundamental para colocar a banda Gorillaz nas paradas musicais através desse hit. Del escreveu seus versos em apenas 30 minutos. Pior que... 30 minutos! Boa noite, Marcos, tudo bom? Cara, o pior de tudo é que ele encaixa demais e ele entra num paradoxo que eu coloco na lista de pessoas que não tem a cara parecida com a voz que tem. Verdade. Tipo o Rick Astley. Rick Astley. You chocolate rain. Eu olho pra cara da pessoa e falo, não é sua, é de outra pessoa. Não, a do próprio Rick Astley, velho, você olha assim, não é sua. Não é. Não é sua. Inspirado num livro chamado Como Escrever uma Música de Sucesso, que ele comprou com um cupom que sua mãe havia lhe dado de presente. Em uma entrevista dada em 2018 pro podcast Vlad TV, Del disse que não ficou sabendo do lançamento da música e nem do sucesso que ela teve até as pessoas começarem a perguntar a ele pessoalmente, dizendo que ouviram... Ele tem muito essa cara de tipo... Mano, eu gravei um negócio por 5 minutos ali, eles usaram, eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo. Música em todas as Você não tem a estações carinha de rádio. Mano, não faço ideia do que aconteceu. Ele diz: ritmo, você tem ou não tem? Isso é uma falácia. Eu estou em tudo, em cada árvore brotando, em cada criança, em cada nuvem e no mar. De fato, ritmo, segundo o dicionário, é qualquer movimento regular e periódico no curso de qualquer processo. Isso é legal. Portanto, o ritmo está nas ondas do mar, nas nuvens e em todos os seres vivos. Eu vejo destruição e morte, corrupção disfarçada nesse maldito empreendimento. Podemos interpretar essa linha como uma crítica à indústria da música. A banda queria trazer o foco das músicas de volta para a música em si, e não para os artistas, e muito menos para os empresários, que são facilmente corruptíveis e muitas vezes limitam a criatividade do artista só para produzir. Quem não se sentia contente com o dinheiro da música, mas não feliz. Se sentia contente com o dinheiro da música, mas não feliz. I ain't happy.
I'm feeling I glad. am happy. I'm feeling... algo e sem identidade própria. Damon acreditava que a indústria priorizava a imagem e a aparência ao invés de talento e conteúdos Eles provaram motivos o deles contrário. terem lançado uma banda formada apenas por pessoas e não Não, eles na verdade provaram que estava certo. Porém, que eles eram uma boa exceção. População não concordava. A empresa visa o bonito ao invés do bom, isso é fato. Porém, se for bom demais, é incontestável. Vai aparecer um momento de algum jeito. aparecerem nos clipes. Agora fui tragado para dentro das suas mentiras através de Russell, não dos seus músculos, mas através da percussão que ele possibilita para mim como um guia. Em outras palavras, Del, o fantasma, saiu do corpo e ao possuir o corpo de Russell, caiu no mundo real, que é infestado de mentiras e corrupção. Del, o fantasma, também relembra que, apesar de podermos senti-lo, ele é algo intangível e não pertence ao mundo físico. Isso fica evidente Cara, pior que esse pequeno trechinho tá se repetindo várias vezes. Eu achei ele super legal, porque, tipo, a cabeça dele não deixou de estar no lugar. Tipo, eu já sei onde eu pertenço, meu corpo que tem que subir. Minha cabeça não tem que Próxima descer. linha, quando ele diz: vocês podem me ver agora, pois vocês não estão vendo com os olhos, estão percebendo com a mente, é algo interno. Então eu vou ficar por aqui com o Russell e ser o mentor, lançar umas rimas para que todos se lembrem. As próximas linhas dizem o seguinte: sentimentos e sensações que você achou que estivessem mortos, sem gritinhos, e lembre-se, está tudo na sua cabeça. Esse trecho pode ser interpretado de diversas maneiras, fazendo sentido tanto na teoria da música quanto em outras teorias, como a das drogas alucinógenas ou dos antidepressivos. Afinal, ele está dizendo que ele é capaz de extrair sentimentos que você achou que não possuísse mais, mas que no final das contas ainda estavam na sua cabeça, mesmo que adormecidos. Agora uma curiosidade interessante sobre essa linha. Sabia que se você assistir a versão do clipe, você não conseguirá ouvir o sussurro, a menos que você esteja usando fones de ouvido? É verdade. Experimenta assistir o videoclipe no celular, sem fone e depois com fones. Se você se surpreender, volta aqui e comenta. Decifra Hits também é cultura, legal. Que nós iremos te dar um coraçãozinho. Bom, mas por que isso acontece? Eu acho O que som isso do acontece clipe também é quando a gente gravado em coloca, áudio tipo, por estéreo, exemplo, ou seja, isso. possui 2 canais de áudio. Em um dos canais, eles colocaram uma onda sonora normal, e no outro, eles colocaram a mesma onda, só que invertida. E quando você escuta o som do clipe através de alto-falantes mono, como é o caso da maioria dos celulares, as ondas sonoras positivas e negativas se anulam, tornando o som inaudível. Efeito que não ocorre com celulares estéreo e com fones de ouvido, onde você escutará o sussurro normalmente. Um fato interessante que literalmente faz com que tudo fique na sua cabeça. Se você assistiu o vídeo até aqui, deve ser um verdadeiro fã de Gorillaz. Então aproveita. Now I'm happy. I'm feeling glad. I got no sunshine in the bank. I've got credit in a bank account. Não. Pô, isso aqui foi muito legal. Eu quero ver mais clipes sobre Gorillaz, mas vamos deixar para outro momento. História dos personagens. Cara, tem uma história gigantesca em cima de Gorillaz. Eu quero que vocês entendam de que todas as músicas, desde essa até a última que foi lançada até hoje, estão conectadas. Eles têm uma história, uma trajetória de história que vai de 1900 e Guaraná com rolha até hoje. Aliás, eu acho que Gorillaz foi de 2000. Não, um pouquinho menos, porque a música 99-2000 ela vem depois de Clint Eastwood. Então, não sei. Mas é 1990 e alguma coisa até hoje. E todas as músicas estão conectadas. Os álbuns se conectam. Eles criam uma linha de história. É maluco isso, velho. Bizarro. Mas é muito da hora. Muito da hora mesmo. Eu adoro essas coisas. Meu Deus do céu. Que reação genuína maravilhosa, assim. Não faz isso! Foi bem genuíno. A gente levou uns 4 dias pra achar essa porcaria dessa lente. Fica com esse óculos. Pelo amor de Deus. Eu tenho que tirar ele pra fazer facepalm. Não. Fica com ele, pelo amor de Deus. Nós demoramos muito pra encontrar isso.